Antes de aderir ao consórcio organizado para tentar impedir a reeleição de Bolsonaro, a velha imprensa costumava afirmar que quando a economia do Brasil piorava, o primeiro sinal era dado pela queda no nível de emprego. E que, por outro lado, quando a economia reagia, o último setor a melhorar era também a ocupação. Mas hoje, a velha imprensa não repete aquele lugar comum por uma única razão. O emprego no Brasil já está melhorando há meses. E se isso já aconteceu, como eles sempre afirmaram no passado, foi porque a economia também já reagiu há tempos. Mérito do governo Bolsonaro, apesar do silêncio da envelhecida mídia. Mídia na qual a população não acredita mais. Pouco vê, mal ouve, muito menos lê. Para comprovar isso, é só ver a perda de credibilidade acompanhada de queda na venda de jornais e revistas, na perda de audiência e assim por diante. Por outro lado, as mídias sociais crescem vertiginosamente e melhoram de audiência as TVs que não se curvam a essa narrativa que tenta acabar com as possibilidades de Bolsonaro ser de novo eleito. O governo Temer herdou taxas de desocupação bastante elevadas do governo do PT e identificou com muita competência qual deveria ser uma de suas principais prioridades, a reforma trabalhista. Reforma que Temer conseguiu aprovar quando ainda tinha liderança, prestígio pessoal e munição suficiente para manter sob controle um Congresso que estava muito mal acostumado em função de seu relacionamento espúrio com os governos petistas. A desocupação ainda continuou crescendo após o início do governo Temer e ele, ao realizar a reforma trabalhista, passou a ter os frutos de seu trabalho. Ela tinha atingido a desocupação um máximo de 13,9% e foi sendo reduzida após altos e baixos, chegando a 11,7% ao final do governo Temer. Um bom resultado graças à reforma trabalhista que Lula, agora na campanha, disse que vai anular. Que falta de competência para quem quer ser presidente da República. Bolsonaro assumiu então a presidência, foram tomadas as medidas adequadas e o desemprego continuou a cair, apesar da herança maldita que recebeu, com um déficit orçamentário de 139 bilhões que Guedes milagrosamente conseguiu reduzir a menos da metade, a 60 bilhões de reais. Um ano depois da posse de Bolsonaro, a desocupação caíra para 11,1%. E tudo caminhava para resultados ainda melhores quando, infelizmente, sobreveio a pandemia e com ela aquela política maluca permitida pelo STF, que governadores e prefeitos começaram a realizar com seus lockdowns, que destruíram o mercado de trabalho, que faliram empresas, que penalizaram principalmente os trabalhadores autônomos e informais. Segundo a PNAD contínua, a desocupação atingiu um máximo de 14,9% no trimestre fevereiro, março, abril de 2021, em função dessa terrível situação. E isso só não foi pior
porque o governo Bolsonaro lançou vários programas compensatórios que impediram a perda de milhões de empregos e a falência de milhares de empresas. Quando se tem um governo competente e honesto, sempre há esperança. E a reação da economia foi acontecendo e se refletindo na melhoria do mercado de trabalho assim que acabou a pandemia, e ela se amenizou. A taxa de desemprego no país registrou quedas constantes e ficou em 10,5% no trimestre encerrado agora em abril de 2022. Foi a menor para esse trimestre desde 2015. O número de pessoas ocupadas atingiu 96 milhões e meio, maior da série histórica. Na comparação com o trimestre do ano anterior, a alta do número de pessoas trabalhando foi de 10,3%. Foram mais de 9 milhões de pessoas que ficaram ocupadas outra vez. A população desocupada teve um recuo de 700 mil pessoas que deixaram essa situação calamitosa para si e suas famílias. Agora, em maio, divulgados os resultados da PNAD contínua, o resultado foi ainda melhor. A taxa de desocupação caiu para 9,8%. A velha mídia, quando a ocupação ia subindo, melhorando, justificava para desmerecer as vitórias de Bolsonaro e sua equipe que o que estava crescendo era o emprego informal. Mentira! Estão desiludidos porque o mesmo sucesso se verificou no emprego formal, acompanhado pelas estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que o governo recebe mensalmente do empresariado. O Brasil alcançou 277 mil novos postos de trabalho com registro em carteira no mês de maio de 2022. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência mostram que desde 2019, cerca de 4 milhões e 300 mil novos empregos foram gerados. O Brasil hoje tem um recorde no número de trabalhadores com vínculo formal de trabalho, 41 milhões 730 mil, todos regidos pela CLT. O resultado do mês de maio foi excepcional, positivo para todas as unidades da federação e para todos os setores econômicos. No acumulado do ano de 2022 até o fim de maio, o saldo já é de 1.050.000 novos postos de trabalho. Os números comprovam a retomada do crescimento econômico e a eficácia da política pública de geração de emprego do governo, mostrando que o Brasil é um país viável, um mercado excelente para investimentos nacionais e internacionais, que, aliás, estão ocorrendo em grande número. Então, velha imprensa velha, noticie, como sempre fazia, que o emprego está voltando porque a economia brasileira está se recuperando há muitos meses. Vocês não vão dizer a verdade e reconhecer o sucesso de Paulo Guedes e Bolsonaro? Vão fingir não saber que neste início de 2022 o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo e que nosso produto interno bruto passou a ser o 10º maior do planeta e que em breve seremos de novo a 8ª economia do mundo, como já fomos durante os governos militares iniciados após a Revolução de 64. Noticiem
Noticie a verdade.